Meus amados, nós estávamos falando e de um ponto, vocês lembram? De um ponto que foi... Ah, sim. Então olha só que coisa interessante, veja bem. Se espera, muitas pessoas acham que então o martírio, a morte, o cristão sendo levado até a morte, isso seria assim o máximo, não é o mínimo. O Evangelho coloca como o mínimo uma pessoa disposta a dar a sua vida por conta do Evangelho, a semelhança de Cristo, né? Então a gente muitas vezes confunde essas questões, porque quando Deus olha para o ser humano, não vê nada de bom, nada, não vê nenhum, toda a humanidade, em toda a história eu posso falar assim, não, esse aqui, eu vou enviar meu filho por causa desse. Não, Deus envia o seu filho para morrer pela humanidade, é uma ação unilateral de Deus, é um amor unilateral de Deus. Deus não esperava que ninguém tivesse uma reciprocidade, ou seja, que correspondesse ao seu amor. Ninguém, porque isso é impossível, não tem como nós retribuirmos para Deus na mesma medida, nem numa medida próxima do amor de Deus por nós. É imensurável o amor de Deus. O que Deus fez por nós, ainda que a gente devolva a nossa vida como gratidão, mesmo assim ainda não é nem de perto, não. Sabe por quê? Porque a vida do santo, a vida de Jesus foi dada. O inocente morreu em lugar de todos nós que éramos culpados. Então é um inocente em lugar do culpado. Então, se todos os culpados ainda devolverem a vida, não vai ser equiparada à vida do inocente Jesus. Não tem como. Então eu posso fazer tudo que for, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu dê a minha vida em prol da obra de Deus como mártir, né? Ainda que eu pegue todos os meus bens e dê em prol da obra de Deus e distribua entre os pobres, ainda que eu faça um monte de coisa, tudo isso ainda é insuficiente se comparado ao amor de Deus. Não tem como. O que eu posso devolver para Deus? O que eu posso dar a Deus, inclusive? Essa era a noção do Davi lá no Antigo Testamento, quando ele orou e disse assim: Senhor, o que eu posso dar ao Senhor? Não é nem o salmo que eu estou aí. Na outra ocasião, que quando falaram assim para Davi, Davi foi oferecer um sacrifício a Deus, por conta que Deus tinha mandado uma praga lá, né? Tinha matado isso, um monte de gente lá. Aí um cidadão lá que tinha terras, ele disse: não, rei, pega aqui as minhas terras e eu dou, o senhor não precisa nem, era rei, né? Da visão. O homem falou: não, é ainda para sacrificar o Senhor, pode pegar, não precisa pagar nada, não precisa comprar nada, está tudo aqui, tá, boi, terra, faz aí. Ele falou: não, eu daria a Deus alguma coisa que não me custe nada. Então a noção que ele tinha era essa. Mas quando ele foi orar, ele disse: Senhor, eu não posso te dar nada, porque é do Senhor que eu recebo tudo. Então olha só na oração de Davi como já está claro na mente dele, que ele não poderia dar nada a Deus. Ele estava num ato de gratidão, tentando demonstrar uma gratidão a Deus, dando alguma coisa, mas ele sabia: não estou dando nada a Deus, eu estou tentando devolver porque Deus me deu. Essa é a consciência do cristão, deve ser. Mas tipo assim, ele não tinha um coração egoísta, né, professor? Não, Davi. Porque nós, assim, como ser humano, principalmente o povo de Deus, é uma altura do me dá, né? É uma altura do vem a nós, eu você nada. É verdade, é um povo que só de preferência, só vitória, só bênção, me dá é meu. Angela, quem não conhece de fato, quem não está crescendo no conhecimento do Evangelho, são essas pessoas que elas de fato, porque assim, irmãos, o que é a bênção de Deus na nossa vida? O que é a bênção de Deus na nossa vida? Se não o fato de nós estarmos a cada dia mais sendo parecidos com Cristo, nós estamos sendo construídos em Cristo. A maior bênção da minha vida, a maior alegria da minha vida é porque eu sou salvo, porque Deus está me fazendo parecido com o seu Filho, semelhante à imagem de Jesus. Essa é a maior bênção que existe, a maior bênção. Não é Deus me prosperar financeiramente, não é Deus me colocar num lugar de destaque entre o povo de Deus, entre a sociedade, não é Deus me usar, me fazer de mim isso ou aquilo. Não é isso, irmão, que deve brilhar aos nossos olhos, não é isso que deve nos cativar. Não são essas coisas que a gente corre atrás, não é por isso que eu vivo, não são as coisas que me encantam.
Eu, como cristão, devo ser alegre, feliz, realizado pelo fato de que o Espírito Santo continua trabalhando na minha vida e não me abandonou, mesmo nos meus momentos mais tenebrosos, nos meus pecados mais horríveis. O Espírito Santo continua na minha vida. Nossa, Davi, quando ele peca, Salmo 51, ele fez uma oração: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, renova em mim o espírito reto. Esse é o desejo dele. Ele não queria o reino de volta, ele não queria a fama de volta, ele não queria os aplausos de volta, ele não queria nada, ele não queria perder a presença do Espírito Santo na sua vida, irmão. E Senhor, se o Senhor quisesse, se eu aceitasse meu sacrifício, eu daria. 51, Salmo 51, versos 16 e 17. Se o Senhor quisesse, eu daria sacrifício, holocausto, mas o Senhor não se agrada dessas coisas. Eu sei que o Senhor quer de mim um coração contrito e quebrantado. Dessas coisas aí o Senhor nos despreza. Então o que a gente deve desejar é, no mínimo, ter esse lugar no nosso coração, no nosso espírito, para que o Espírito Santo trabalhe e quebrante a nossa vida. A partir daí sim, nós vamos ter a noção de que o maior prazer na minha vida, a maior alegria, a maior bênção que eu tenho, a maior resposta da minha oração, não seria nem a resposta em si, mas seria estar na presença daquele em quem faço a oração. Entendeu? Então não é a oração. Porque, irmão, a resposta da oração a gente tem tido como sendo assim o mais desejado, né? A gente tem incentivado a fé das pessoas para orar e receber. Aí a gente fala: não, essa pessoa tem fé. Você tem que ter fé. Exercita a sua fé para receber aquilo que você deseja. Não, está tudo errado, tudo errado. Porque a oração não é um instrumento, um meio para a gente conseguir coisas de Deus. A oração é a possibilidade de estar na presença de Deus e falar com Ele, irmão. O que pode ser melhor do que isso? A cura, que tanto eu preciso quando eu estou com câncer ou com dificuldade. A porta de emprego quando eu estou desempregado. A salvação de alguém, de repente, não é? Sim. Mas assim, você foi bem no foco que eu ia perguntar. E aí, o que você falou mas e a intercessão? Suponhamos que uma pessoa ali com câncer. Sim. Nós entramos aqui. Sim. Em oração pelaquela pessoa. Como é que fica assim? Não, nós oramos. Não é que eu estou dizendo que a gente não deve orar, não é que eu estou dizendo que a gente não deve desejar. Irmãos, não é essa visão masoquista. Não há prazer no sofrimento pelo sofrimento. A gente não acha que é bênção de Deus uma pessoa humilde, miserável, contando as moedinhas no final do mês, uma pessoa sofrendo com enfermidade. Não são essas coisas. Deus não tem prazer nisso, e nós saudavelmente, com a mente saudável, não deve achar isso normal. A gente sempre vai buscar. Só que essas coisas não são cerne da nossa relação com Deus. Essas coisas não devem nos motivar a buscar Deus. Porque o dia que Deus dá, a gente vai se esquecendo da oração. É verdade. É nisso que Jesus vai falar para muitos que não te conhecem. Não é mais profundo do que isso. É mais grave do que isso. Porque na verdade está falando de uma natureza, né? Gente que pratica iniquidade e ainda faz coisas. Pratica iniquidade é uma pessoa que ela contumazmente, teimosamente vive numa vida de pecado, não se arrependendo. Porque assim, irmãos, o interessante do Evangelho, quem é uma pessoa santa aos olhos de Deus e o que a Bíblia chama de santo? Aquela pessoa que nunca desiste de servir a Deus. Não é quem nunca erra, porque não existe isso. Quem Deus chama de santo? Aquele que está sendo santificado. Quem Deus chama de santo? E por que Deus olha para nós e nos vê santo? Porque nos vê em Cristo. O sangue de Jesus nos purifica. Mas nós temos um Espírito na nossa vida que se chama santo, que a principal ação ou função dele na nossa vida é nos santificar, porque Cristo já nos salvou. O Espírito Santo vem para nos santificar. Então é natural de um crente que ele se entristeça com o pecado. Enquanto o pecado entristece a minha alma, está tudo certo. Enquanto eu peco e sinto pesar pelo pecado, está tudo certo. Aí que eu perguntei: nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então ser pecador não é um estado que nós estamos, é um ser que nós somos. Nós somos pecadores. Nós não faremos outra coisa a não ser pecar. Mas o que vai diferir o pecador do pecador é que o pecador aqui, os
pecadores de Cristo, né? Os pecadores de Cristo, eles não vão ter prazer no pecado, não vão se conformar com o pecado. Quando pecarem, vão achar um incômodo na sua vida, aquilo não vai ser bom, ele não vai dormir enquanto não resolver aquilo, ele não vai dormir enquanto não orar a Deus para sentir paz na sua alma. Aí é a diferença do pecador e do pecador. Os pecadores de Jesus, eles são pecadores de Jesus, né? E os outros pecadores não são de Jesus. Qual a diferença então dos que são de Jesus e que não são de Jesus? Todos são pecadores. É que aqueles que são de Jesus, eles não querem mais viver do pecado, já não é mais prazer o pecado para eles. E quando pecam, nossa, que coisa ruim. Os crentes antes pecavam, eles sofriam, era um sofrimento quando pecavam. Nossa, que angústia, tomar nem ceia. Hoje a gente vê, né, tanto cara de pau, né? Tanto hipócrita, tanta gente insensível, tanta gente falsa, e vem com aquela cara lavada, irmão, erguendo as mãozinhas, chorando, cantando, e Deus olhando assim. Eu não estou, porque Deus não ouve oração, isso é fato. Deus vê a oração, e quando Deus olha para o coração, não vê um coração arrependido, e Ele não recebe nada dessa pessoa. Deus não recebe nada de ninguém enquanto não recebesse alguém. Nós já estudamos isso, lembra? Que Deus, por que rejeitou a oferta de Caim? A Bíblia está escrito por que rejeitou a oferta de Caim. Por que aceitou a oferta de Abel? Não está escrito lá no texto? Deus rejeitou Abel e sua oferta. Deus rejeitou Caim e sua oferta. Deus aceitou Abel e sua oferta. Então, antes que Deus receba qualquer coisa que a gente faz ou tenta dar ou devolver, Deus precisa nos receber. Então Deus olhou, está arrependido? Pode fazer o que for agora que eu recebo, né? Não está arrependido? Pode dar o que você quiser, pode falar língua estranha, pode ajudar os pobres, pode fazer o que for, pode pregar, que eu não conheço vocês malditos, pode expulsar demônio, falar língua, pode fazer o que for, eu não conheço vocês malditos, vocês que praticam a iniquidade para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, quantos não vão ouvir isso? Agora a minha oração nessa noite é: Senhor, que não seja eu, que não seja nós, que Deus nos livre disso, pelo amor de Deus. Não é para isso que a gente está aqui na igreja, inclusive se privando de tantos prazeres mundanos, não é isso. Nós devemos desejar mais do que tudo Deus, sua presença, consequentemente a sua salvação. Não a minha salvação por causa de mim, mas a minha salvação por causa de Deus, porque eu quero Deus, porque eu não sirvo a Deus para não ir para o inferno, eu sirvo Deus porque Deus é Deus. Percebe o entendimento, irmão, simples que a Bíblia nos mostra? É esse, mas a gente vê uma motivação totalmente errada. Quando eu disse da oração, então a gente ora para obter coisas de Deus, e Deus não ouve oração por mérito de ninguém. A primeira oração ouvida por Deus foi aquela que não foi feita. Eu falei isso para vocês semana passada, não? Eu falei semana passada, mas foi para outro povo. Eu falei. A oração que foi ouvida por Deus foi aquela que nunca foi feita, porque Deus está agindo, Deus está trabalhando. Aí vocês estão perguntando, mas qual foi, André? Lembra, a gente está falando do Caim e do Abel? Quando o Caim mata o Abel, aí Deus chega para o Abel, para o Caim, melhor dizendo, diz: cadê teu irmão? E eu, porventura, sou guardador do meu irmão. Acaba mal educado, né? Falar com Deus desse jeito, né? Porque o sangue do teu irmão clama da terra. A primeira oração que foi ouvida por Deus foi aquela que nunca foi feita. Então Deus veio no encontro para resgatar quem, irmão? O Abel? O Abel já estava sossegado, estava na glória com ele. Deus veio para resgatar o Caim, que estava perdido, e disse: olha, o mal está na espreita, na porta, vai pular em você e pegar, você deve dominá-lo, porque havendo arrependimento não haverá aceitação para você. Vocês percebem? Deus vindo ao encontro, e o Caim já mostrando quem era. Quero nada, gente ruim. O Caim somos nós somos o Caim, não é? Aí a gente percebe no capítulo 3 aqui, que eu parei no verso de número 12, quero fazer a leitura e ver se consigo ler, eu estou tentando ler aqui o conteúdo.
Verso 12, eu parei, né? Todos extraviados, juntamente se fizerem inúteis. Romanos 3 e 12, né? Fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Olha a descrição, verso 13: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides, é veneno de uma víborazinha lá. Está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não, essa é a nossa condição. Todo mundo desse jeito. O ser humano é assim, é desse naipe. Gente ruim. Sim. Quando fala da rejeição de Saul, em que sentido essa rejeição? Porque as pessoas falam assim, eu já rejeitei Saul, é como se, tipo assim, para ele não tem mais jeito. Aí as pessoas colocam até nos dias de hoje, tipo, já rejeitei fulano, então para ele não me serve mais, como se a pessoa tivesse sido descartada. Entendi. Não tem mais salvação para Satanás, né? Pois é, não tem. Como se fosse. Mas por que não tem mais salvação para Satanás? Porque ele não se arrepende. Se ele se arrependesse, seria perdoado. Mas ele não se arrepende. O Saul, o que aconteceu com Saul? A gente enxerga, por exemplo, vamos pegar o Saul e o Davi, que é o que está mais próximo, e a questão lá, porque o Davi, Deus não rejeitou o Davi. E parece que Davi ele comete uns pecados assim até mais graves, né? Socialmente falando, inclusive. Mas por que Deus rejeitou Saul? Porque Deus não encontrou lugar. Aliás, me veio outro cidadão agora. Por que não foi ouvida? Por que não foi aceita as lágrimas do Esaú? Porque no momento eu pedi lágrimas de crocodilo. Eu ia falar isso até. Porque ele viu. Por que ele chorou? Por que ele lamentou? O Hebreus vai dizer isso lá, né? O Hebreus diz lá que não se achou nele lugar de arrependimento. Ele viu o prejuízo que ele teve, perdi o direito de primogênito. É um negócio ruim que eu fiz, troquei o meu direito por um pratinho de lentilha, não foi vantagem. Tem gente, irmão, é sério, tem gente que tem remorso e não arrependimento. O remorso é porque, nossa, fiz besteira, hein? Olha a cagada que eu fiz, desculpa a palavra. Olha a besteira que eu fiz. Ele tem o que? Remorso. Não é que ele percebeu que aquilo desagradava a Deus e não era para ter feito, porque não era certo ter feito. Não, ele viu que teve um prejuízo. Não se achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou, diz o texto. Então o Saul, havia nele, não havia primeiro uma disposição de reconhecer o pecado, ele sempre queria pôr a culpa nos outros, né? Quando chegou lá que o povo foi saindo e o Samuel não chegava, ele disse, agora eu vou perder o povo, meu reinado, minha liderança. Foi lá e quando foi colocar o sacrifício, colocou o sacrifício, chega o Samuel, o que tu fizeste? Não, eu vi que o povo ia se afastando de mim e tal, né? Sacrifiquei aqui, porque você disse que vinha e não veio. Como não? Estou aqui. Estou aqui, como que não acabou o dia? Só que ele não via a possibilidade da perda pessoal. E aí ele foi, deu um jeitinho, desprezou a palavra de Deus, não creu na palavra de Deus. Aí segunda vez, Deus não rejeitou na primeira. E o Saul ia ser confirmado como rei se ele obedecesse aquela palavra. O texto está escrito lá, 1 Samuel 13, está escrito lá, o Samuel disse, se você obedecesse a palavra de Deus, Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Olha, não era Davi que Deus, não. Se ele tivesse obedecido, Deus teria honrado a obediência dele. Aí segunda vez, quando o profeta diz assim, vai lá, mata o rei, acho que é Agag, né? Mas tem um nome lá do cidadão, tem um nome lá tem lá o rei. Tem os amalequitas, mas o rei também tinha que matar todo mundo. E o rei era o principal, é o cabeça. Mata lá. E mata os animais, mata tudo, tem que exterminar tudo. Isso era a ordem de Deus. Aí o Samuel foi lá, o Saul foi lá, olhou os animais, fez um negócio lá, falou, rapaz, eu vou reservar uns animais para mim aqui, viu? Aí lá vem o profeta Samuel, senhor Saul, está tudo bem? Tudo bem, cumpri toda a palavra de Deus. Ele disse assim,
Aí daqui a pouco o Samuel escuta. Que balido é esse dos animais? Ele perguntou, né? Que balido é esse dos animais? Você cumpriu toda a palavra de Deus? Não, que é o seguinte, né? Aí já foi negociar. Então assim, sempre queria um jeitinho, não era honesto, não era sincero, não mostrava arrependimento, não mostrava, irmão. Desobediência, né? Não, mas queria justificar a sua desobediência. Isso era o pior, porque quando Davi era do mesmo naipe que o Saul, era pecador, desgraçado igual nós. Era a mesma farinha do mesmo saco, a mesma laia, né? Aí o camarada peca lá, vai lá, pega o cidadão Urias. Irmãos, Urias era muito mais fiel do que o Davi, porque o Urias é assim, o Davizão, vocês sabem a história, mas vou contar rapidinho só para a gente ver a gravidade desse negócio. O Davi não vai para a guerra, já estava errado, o rei tinha que estar na guerra. Aí lá no seu terraço, olha a mulher bonita, tomando banho, pelado. Não, chama para cá essa mulher, aquela coisa toda, comete adultério com a mulher. A mulher disse: Davi, estou buchuda. E agora, hein? Quem é teu marido? Urias. Manda uma carta, fala lá esqueci o nome do general lá. Abner, né? Acho que é Abner. Manda chamar Urias aqui. Aí vem Urias, que ele maquinou tudo, né? Tudo esquema já. Esquematizou. O homem de Deus esquematizou para cobrir o pecado. Se eu vou fazer o seguinte, eu pego o homem, vou lá, ele deita com a mulher dele, volta para a guerra, o filho, lógico, o filho é dele. Quem vai fazer teste de DNA? Ninguém. Então tudo certo. Aí o homem vem, aí ele pergunta ao soldado: o Urias não foi para a casa dele? Não, está aí na porta do palácio. Na porta do palácio. O que é isso? Chama esse homem para cá. Aí os dois. Porque vou encher de vinho esse homem. Ele vai para a casa dele, se tem relação com a mulher ou não, a mulher inventa que teve, ele não vai lembrar de nada. E aqui os dois, manguaça. Olha lá, Urias. Aí Urias desce no palácio, encosta lá perto da porta. Aí na manhã seguinte, rei, Urias está indo, não vai para casa? Não é possível. Vem aqui, rapaz, tu está voltando da guerra, não vai. Eu, rei, seria uma injustiça para mim. Os homens lá no campo de batalha, e eu vou desfrutar com a minha mulher aqui. Olha que homem justo, honesto. Aí Davi disse: nossa, esse homem é bom demais. Aí escreveu uma carta, fechou a carta, deu na mão dele, a sentença de morte na mão dele. Você vai lá e entrega para o rei. Ele não abriu a carta, deu lá. Quando o general abre assim, olha para ele: esse cabra deve ter feito um negócio muito errado para o rei. Mandar ele colocar lá na frente da batalha e a gente recuar para ele morrer. Esse cabra aqui deve ser ruim demais. E Deus fala: não, é o Davi que é ruim. Esse é justo. Vocês estão vendo na ótica errada que a gente vê. Essa ótica invertida. Deus vê quem é e quem não é. Aí conversa acaba e tal. Morre lá todo mundo. Quem tem que morrer é o Urias. Aí, irmão, um ano ele esconde o pecado. Um ano, senão está tudo bem então, né? Porque morreu o cara. Vou pegar a mulher e está tudo certo aqui, ninguém sabe de nada. Aí depois de um ano, vem o profeta lá. Irmão, se chegasse na casa do Davi o profeta, ele era rei, ia mandar e matar logo o profeta. Aí conta uma história, né? Rei, o senhor sabe que aí tem um rapaz, pobrezinho, tem uma cordeirinha só. Tinha uma cordeirinha assim, criou desde pequenininha, né? Deitava assim dentro da sua casa. E tinha na mesma cidade um homem muito rico, tinha muitas ovelhas. Aí vem um viajante para a casa desse homem muito rico, só que ele não pega nenhum dos seus animais, vai lá na casa do homemzinho que só tinha uma cordeira, sacrificou e serviu para o homem. Davi disse: que homem justo, digno é de morte esse homem. És tu, rei, mas aqui que eu vejo, irmão, é aqui que é onde eu quero chegar. És tu esse homem, pequei contra o Senhor. Olha a diferença de Davi. Não, Samuel, porque aqui, calma aí, não é bem assim. Quando ele viu que o profeta disse: tu cometeu o pecado, na hora, pequei contra o Senhor. Aí Deus disse assim: mas não morrerás, transpassado foi o teu pecado, tu não vai morrer, porque houve arrependimento em Davi. Então o que Deus gostava em Davi é essa disposição de reconhecer o pecado, esse arrependimento. Nossa, mas isso não é. Quem? Davi não tinha entendido isso antes. Do quê? Quando ele pecou. Analise, o pecado, ele é entorpecente.
O pecado é narcótico. O efeito do pecado, ele é anestesia. O pecado engana a gente. O pecado, irmãos, faz com que a gente queira esconder as coisas, que a gente fique insensível à voz de Deus e ao Espírito Santo. A gente pode brincar com o pecado. O pecado é uma coisa seríssima, muito séria. Quem peca, não sabe. Eu peco, mas porque Deus, ele é gracioso, ele perdoa e tal. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. A gente não subestima o pecado em nós. Eu não confio em mim. Eu não confio na minha natureza. Jamais. Quando eu começar, irmão, a lidar com o pecado como sendo algo que pode ser negociado, eu estou perdido. Começou a minha queda aí. Então Davi, ele vai descrever no Salmo 32 como foi esse um ano na sua vida. Toda vez que ele deitava a cabeça no travesseiro, ele ficava perturbado, não tinha paz, a sua alma não tinha prazer em Deus. Ele vai falar lá: minha alma era como uma sequidão, um estio enorme. Toda vez eu deitava, ia dormir, mas tinha perturbação. Então Davi era aquele crente que, embora ele pecou e escondeu, mas não tinha paz na sua alma. Olha que coisa linda, irmão, é isso que Deus espera de nós. Mas teve a desgraça sobre a sua casa, né? As consequências, porque né? Deus perdoou o pecado, mas veio a sentença, né? E Natan narra essa sentença. Eu acho interessante, Ângela, que assim, Deus, ele perdoa todo o pecado e é arrependido, mas não tira nenhuma consequência deles. A morte de 4 filhos, né? Deus, ele perdoou todos os meus pecados, mas eu carrego, André, até hoje, sequelas da minha vida de pecado. Até hoje. E já faz 20 anos, hein? E eu era um menino, hein? Eu carrego até hoje. E Deus nunca tirou. E nem nunca vai tirar. Algumas, pela infinita graça, Deus foi lá e, arrancou assim, algumas consequências que eu tive por conta da vida pecaminosa. Nossa, eu não tinha memória. Não tinha memória, sério, não estou brincando, não tinha memória. Eu não lembrava das coisas. O uso excessivo de drogas e prolongado de drogas, meus neurônios, eles já não tinha, só tinha o tico caído e o teco assim, balançando. Eu estou brincando não, irmão. Eu não lembrava o que eu tinha comido de manhã, à noite eu não lembrava. Eu marcava compromisso e não lembrava, inclusive na época com a noiva, dava briga esse negócio. E outras mais, irmãos, consequências assim, terríveis da minha vida de pecado, tá certo? E Deus, pela sua graça, foi restaurando isso, acredito, por conta da obra, né? E eu orava, inclusive, Senhor, eu preciso de um pouquinho de memória, porque eu preciso gravar a tua palavra. Eu orava a Deus assim, e orei muito tempo assim, com um desejo enorme de ter uma memória, no mínimo, normal, para poder gravar e guardar a palavra de Deus para expressar. Eu tinha um desejo enorme. Eu via as pessoas pregando assim, eu falei, nossa, como eu queria pregar, como eu queria expor a palavra de Deus. E vocês não têm noção como era a minha situação. Então a sua memória hoje é uma resposta. Milagre de Deus, é milagre de Deus, milagre. É por isso que tem pessoas, você tem um monte de versículo na cabeça, meu Deus, e as pessoas não sabem o que Deus fez na minha vida. Essas pessoas não sabem de onde Deus me tirou e a situação e a condição que eu me encontrava. Um trapo humano, um lixo da sociedade, nem querido, nem pelos amigos, que não era coisa boa, mas nem polícia, nem ladrão, irmão, gostava muito de mim. Ora era um correndo atrás de mim, ora era outro, não prestava para nada, canceroso, não é? Um menino de 20 anos esgotado da vida, e Deus foi lá e me resgatou. Glória a Deus. Amém, irmão. E as pessoas acham assim, meu Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu era, eu sei dos meus pecados, então como que eu posso me orgulhar de alguma coisa, me exaltar em alguma coisa? Meu Deus, eu sou um pecador, que não sou digno de estar aqui expondo palavra. Não estou falando isso com falsa humildade, eu estou falando como consciência de quem eu sou e de quem é Deus, e do que Deus fez em minha vida, e que continua fazendo, e que se Ele não continuar fazendo, não é de mim. Então é essa a noção que a gente tem que ter. Nós esquecemos muitas vezes de quem nós somos, de quem nós éramos, e vai passando o tempo de cristão, pior ainda fica, irmão. A gente acha, exato, é só lembrar, sabe qual que é a perdição de muitos cristãos? Deixarem de olhar para a cruz. Muitos cristãos, quando vai celebrar a ceia, não seguem a ordem de Jesus. Toda vez que vocês fizerem isso, faça memória de mim. Quando a gente faz memória de Jesus, a gente olha lá para trás onde nós fomos alcançados. A gente olha lá para a cruz onde era para a gente estar pregado.
A gente olha lá para a nossa vida de quem nós éramos antes de conhecer Cristo. E se hoje mais ou menos a gente está melhor em algum aspecto, glória a Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, tudo é Deus, é dele, por ele e para ele, dele, por ele e para. Dele, se originou dele a salvação em nossa vida. É por via dele, por meio dele que eu continuo aqui. E é para ele que eu continuo aqui. Então, irmãos, o que a gente vai restar fazer o quê? Só dizer glória a Deus. Não é nada. Então, quando as pessoas deixam dessa consciência de quem elas são, meu Deus do céu. Então, tem um pensamento interessante que é assim, porque de vez em quando eu estou um pouco mais resolvido com essa questão, um pouco mais, mas não totalmente. Porque eu tinha uma angústia tão grande na minha alma, mas tão grande, você não tem noção. Porque eu sempre me deparava com a vontade de Deus para a minha vida e nunca conseguia, sabe, sempre aquela pessoa frustrada, falhava, pecava. Meu Deus do céu, eu sou ruim demais, orava e não era batizado com o Espírito Santo. Que no meio que eu vivia, os pentecostais, você não era batizado com o Espírito Santo, tinha alguma coisa errada na sua vida. Ou ora pouco, ou não tem fé, não é? Alguma coisa. Eu orava mesmo, orava com força, orava, buscava a Deus, vivia em consagração e tal, aquela coisa toda. E eu devo ser um crente muito ruim. E pecava uma coisa, falava que não devia, perdia a paciência. Até hoje também ainda. Uma proporção talvez um pouco menor do que uns 15, 17, 18 anos atrás. Mas era uma angústia enorme. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser o que Deus quer que eu seja. Eu pensava assim, e é verdade. Só que aí eu ouvi um pensamento que aquilo me apaziguou a alma. E o pensamento é assim, bom, eu sempre vou estar aquém da vontade de Deus. Eu nunca vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Isso é fato. Eu não sou hoje a pessoa que Deus quer que eu seja, eu não sou. Só que eu tenho uma esperança, que eu ainda também não sou a pessoa que serei. Deus me fará ser. Só que eu louvo a Deus que eu não sou hoje quem eu era. Estão entendendo? Louvo a Deus. Fui resgatado, salvo. Não sou mais aquele André de 20 anos atrás. Só que hoje eu tenho a plena consciência que eu também não sou a pessoa que eu deveria ser, que Deus espera que eu seja. Só que a minha esperança é que Deus me fará ser aquilo que Ele vai fazer eu ser. Lá na eternidade, irmão. Aqui eu tenho certeza que não vai dar. Mas lá na eternidade. Então eu dou graças a Deus porque Deus me resgatou. Eu vivo ainda uma angústia porque eu não sou quem Deus quer que eu seja. Mas eu dou graças a Deus que eu serei. Ele fará isso. Ele começou e vai acabar essa obra. O sangue de Cristo, a obra de Cristo é poderosa para nos resgatar como pecadores, nos santificar aqui, nos manter aqui ainda, mesmo nessa condição de pecador, e nos levar até a sua eternidade, e lá plenamente nos resgatar, corpo, alma e espírito. Então é nessa consciência, mas até lá chegar, a gente sofre. Sofre por quê? Porque nós somos pecadores. Sofre por quê? Porque há um velho homem que ele quer todo dia fazer com que eu não faça a vontade de Deus. E hoje eu já me fiz diversas vezes a vontade de Deus, eu não estou exagerando, não. Se você parar um pouquinho para pensar, você fala, nossa, desde a hora que acordou, todo dia. Falou o que não devia, pensou o que não devia, fez o que não devia, sentiu o que não devia. Quem escapa, irmão, dessas 4 possibilidades de desagradar a Deus e pecar? Ninguém. Então nós temos que conhecer quem nós somos. Quando a gente conhece quem nós somos, aí a gente vive pela graça de Deus, confiando em Deus, dizendo, Senhor, estou vindo aqui, mas eu sei que não devia nem vir, porque o Senhor é tão santo, né? Tão santo, mas Senhor, eu confio no Teu Filho, é por isso que eu venho aqui, é no nome dEle, no nome de Jesus. Porque o diabo também, irmãos, para essas pessoas que elas acham que pode fazer alguma coisa, o diabo derruba também, desanima também. Aí, tá vendo? Você nunca vai ser aquilo que você acha que é, né? Desanimou Pedro, né? Isso. Ele voltou a pescar. Foi pescar. Voltou a ser quem ele era. Mas por que ele voltou a ser quem ele era? Obrigado, Angélica, você me dá matéria para aula. Por quê? Porque ele achava que era. E Jesus disse, não, você não é, Pedro, você é igual aos outros. Eu? Todos os outros vão te negar, eu não. Não, eu não, Senhor.
Pedro, você não tem noção do que você está falando. O diabo me pediu a sua alma, ou pediu ao Pai a sua alma, para cirandar com você igual trigo, igual faz trigo. Peneira, joga no chão, mesma coisa. Eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Não, Senhor, eu vou até a morte, eu estou falando, o Senhor não sabe quem eu sou? Sou fiel ao Senhor, o Senhor não me conhece? Eu vou até o final. A gente sabe da história, né? Aí Pedro desanimado, o galo cantou, Jesus olhou para ele. Já pensou a cena? Imagina, ele todo naquele jeito lá na fogueirona, né? Se eu sou fiel mesmo, vou até a morte. Aí quando o negócio apertou, disse: tu não é Galileu, não? Eu sou não. Aí tem outro que é assim, o diabo tem uns aí que entrega mesmo. Entrega. Quando o Espírito Santo não revela a língua do povo, se encarrega de fazer o resto. O Facebook é assim, mano, né? Não precisa nem revelar, o Facebook já espalha aí a miséria e a desgraça dos crentes, não é não, irmão? Não é assim? Aí veio lá não, eu estava lá com você, eu estava lá no tumulto lá, e você que fez isso aqui, eu não conheço esse homem, nunca vi. Começou a praguejar a respeito de Jesus. Não, você fala parecido com ele. Olha, irmão, tinha andado com Jesus, já estava parecido com Jesus, estava falando parecido com Jesus, não tinha como negar mais. Teu sotaque é igualzinho de Jesus. Fala como um Galileu. Não sou não. O galo canta, Jesus olha para ele olha para Jesus, ele baixa a cabeça e chora amargamente. O que ele vai fazer? Rapaziada, voltar aí pro corre, voltar aí para a empresa, não tem mais jeito não. Tem peixe na área. Vamos lá, pegar o barquinho de novo, pegar os peixes, e vai mesmo, todo mundo com Pedro. Pedro era líder, né? E vai lá, esse Pedrão. Aí tal, ele está lá, a mesma vida, irmão, a mesma vidinha. Sem Jesus era a mesma coisa, mesma vidinha. Passou a noite toda, não pegou nada. Lembra dessa ocasião quando Jesus, há uns 3 anos atrás, mesma ocasião? Aí eles estão lá lavando azeite e tal, para ir embora, aí ouve uma voz: show! Paga do outro lado. Aí vai e joga mesmo. Aí eu disse assim, pegou os peixes, né? Pedro, é a voz do mestre. Ele tinha já morrido e ressuscitado, você tem que lembrar disso, né? O Pedrão, do jeito que estava, pulou na água e foi nadando. Olha que desespero. E o povo remando, e nadando, chegou primeiro. Chegou de frente de Jesus, ficou lá, não falou nada. E Jesus lá, peixinho assando, diz a Bíblia, um olhando para o outro, não falou nada. O que Pedro esperava? Ele agora vai descascar. Vai falar: eu não falei para você, o seu Lazarento, seu pecado, você pensa que você é quem, rapaz? Te resgatei, você pensa que é fiel a mim? Pedro esperava uma repreensão, um negócio duro, né? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então vai, apacenta os cordeirinhos. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vai, apacenta as ovelhas. Terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristece pelo fato de, terceira vez, ele ter perguntado: tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabe todas as coisas. Eu não sou mesmo isso aí, né? Agora eu sei que não sou. Fala: Pedro, é isso que eu queria que você reconhecesse. Você não é, né? Olha só, irmão, que coisa interessante que o Evangelho nos ensina, que Jesus nos ensina. Nós não somos, nós somos pecadores. Quem é Jesus? Ele é o santo, é Ele que fez tudo, é Ele que merece qualquer elogio, mérito, glória, honra, crédito, né? Um dia um irmão disse assim para mim, já faz tempo inclusive isso: nossa, Zé, eu tenho percebido que você cresceu assim na questão do entendimento da Bíblia, né? Ele me acompanhou desde novo convertido e tal. Falou: nossa, irmão, Deus te abençoe, parabéns, e não sei o que, você deve ler muito, estudar muito, não sei o que. Eu falei: não, meu irmão, não é bem assim não. Não é bem assim não. Isso aqui é a graça de Deus. Eu falei: não, que isso? Se você não tivesse feito isso, se você não tivesse dedicado, se você não foi, não, meu irmão, não, você não está entendendo. Não é assim. É a graça de Deus. E ele não, parece que até hoje não entendeu, porque não aceitou. Eu tentei conhecer ele. É sério. O presbítero lá, né? Lá no São José dos Pinhais, Curitiba. Eu falei: não, meu amado, não é assim não, é a graça de Deus. Você não tem noção do que é. As pessoas não entendem essas coisas. É Deus, é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Pedro não foi pastor, né? Foi, sim. Ele é pastor? Pastoreou, sim. A apacenta
Sim, ele foi. 1 Pedro, ele diz, primeira carta de Pedro, ele mesmo escreveu inclusive, capítulo 5, ele diz, aos presbíteros, que eu também sou presbítero. Então ele foi pastor. Presbítero e pastor é a mesma coisa, né? É sinônimo. Presbítero, pastor, ancião e bispo. São 4 palavras para designar 4 tarefas de uma mesma pessoa. Entendeu? Línguas diferentes. Mas a tarefa é a mesma. Não, são 4 tarefas. Por exemplo, qual é a tua profissão, Alex? Eu Tua profissão? sou motorista. Motorista. De entrega, vai? De entrega, motorista de entrega. Você precisa dirigir, você precisa conferir a mercadoria, você precisa conferir a nota, você tem várias tarefas, não tem? Certo. Você é motorista, só que você tem várias coisas que exercitam. Entendeu? Então, quem pastoreia, ele pastoreia. O pastor que pastoreia, ele também exerce o presbiterato, que é o aconselhamento, que é a unção dos enfermos. Ele também exerce o bispado, que supervisiona. E ele também é um ancião, é um irmão mais maduro, que também é uma pessoa de respeito. Então são 4 aspectos de uma mesma pessoa. O bispo, bispado, ele supervisiona. Administra, supervisiona e tal. É que a religião hoje, as estruturas religiosas denominacionais, tem cada uma de um jeito, se organiza. Mas como a gente está estudando a Bíblia, e biblicamente é isso. Simples assim, não é? É tão simples. 10 e 5, André. Já? Já. Entra no